Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando, mais uma vez, vamos começar a programação, porque eu já coloquei para a nossa mala direta. Estamos, desde já, com um ano de antecedência, programando para o ano que vem, de 27 de maio a 8 de junho, uma viagem à Grécia. Nós vamos levar um grupo de amigos, de irmãos, para empreender uma viagem a Mykonos, Santorini, Atenas, o circuito clássico, e nós vamos conhecer, vamos pisar na história da civilização ocidental moderna. Então, os interessados em saber o nosso programa, os custos que nós já temos orçados, escrevam para viagemgrecia2012@gmail.com, viagemgrecia2012@gmail.com. Nós vamos empreender isso, nós vamos entre amigos e irmãos de 27 de maio a 8 de junho de 2012. Vamos conhecer a história de perto. Pois bem, hoje nós tivemos um evento aqui no Brasil. O exterior também nos assiste através da internet, ao vivo. Tivemos um evento muito desagradável, parecia que nós estávamos no exterior, mas esse é o papel que as televisões atualmente, infelizmente, têm proporcionado. Porque as televisões que vivem sobre o aspecto comercial, que dependem de mostrar aquilo que o público deseja ver, e o público, infelizmente, gosta de pão e circo. E as televisões têm que mostrar pão e circo, porque senão não tem anunciantes. Elas fomentam o que nós vimos hoje, que eu não vou repetir o que aconteceu, porque todo mundo sabe o que aconteceu. Então é através da televisão que nós fomentamos, infelizmente, o que ocorreu aqui hoje. As pessoas veem, nem passa pela cabeça das pessoas fazer uma coisa que nem é de hoje, mas assiste que isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu lá fora, não sei o que lá. Aí começa, vocês já sabem o que é quando se lança esse tipo de energia no éter, começa a se criar isso, toma forma, pensamento, aumenta e culmina com o que nós estamos falando. Felizmente, o Vida Inteligente, nos seus 6 anos de vida, com a sua independência, não tem patrocinador nenhum, vocês sabem, porque nós não trabalhamos com pão e circo, nós levamos cultura, sabedoria, verdade. E é isso que nós vamos trazer hoje. Há muito eu queria trazer aqui, um especialista, né, em mama, seios e útero feminino, porque nós temos visto e temos sabido e temos nos entristecido muitas vezes com mães de amigos nossos dentro do nosso próprio seio familiar, e nós temos percebido que por falta de profilaxia, por falta de exames periódicos, por ignorância do verbo ignorar, as pessoas descobrem em seus corpos uma doença instalada muitas vezes tardiamente. Então o objetivo de hoje, cujo tema é mastologia, o objetivo de hoje é chamar a atenção das mulheres sobre a importância de se conhecerem, sobre a importância de fazerem determinados exercícios na sua casa, na sua intimidade, além dos exames regulares, para que você se mantenha saudável e que possa continuar dando amor aos seus filhos, ao seu companheiro, a todas aquelas pessoas que gostam de você e até a própria sociedade. Porque quando nós adoecemos, quem paga é a sociedade. E nós queremos que todo mundo seja saudável, nós não queremos conviver com doença, com desarmonia, nós queremos e estamos aqui para sermos felizes, para exercitarmos e vivermos no Dharma. Pois bem, e quem nós convidamos hoje é o ginecologista, obstetra e mastologista, especialista em mastologia, Dr. José Bel. Dr. José Bel, boa noite. Boa noite, é um prazer enorme estarmos aqui conversando. E pela própria introdução do teu programa, eu fico feliz de estar aqui, porque vamos falar de coisas sérias de interesse para a sociedade e muito especialmente a mulher. Sem sensacionalismo, pé no chão,
falando a verdade, a expressão da verdade, daquilo que existe na atualidade sobre os cuidados, as terapias, das doenças da mama, tanto do homem como da mulher, porque o homem também tem doença da Era uma mama. pergunta que eu já ia fazer, você já... Vamos falar aqui descontraidamente, tuas ordens, vamos conversar. Eu gosto muito dessas interações assim, porque é a forma de nós podermos levar à nossa população alguma coisa de útil. Pois bem, a mastologia, o estudo das mamas, né? Exato. Ela tomou corpo nos últimos anos, vamos dizer, o senhor que é especialista nisso, de uns 20, 30 anos para cá é que se tomou mais corpo, mas não tanto pela evolução, vamos dizer, das coisas, da conscientização, mas sim pela dor de muitas pessoas. Pagou-se um preço caro pela consciência que nós estamos tentando ter hoje. É verdade isso? É exato, e ainda estamos pagando, porque um dos maiores problemas que nós enfrentamos na vida diária médica é tirarmos da cabeça dos nossos pacientes, das pessoas da sociedade, das mulheres e dos homens também, o medo, a cancerofobia, o medo do câncer. Por quê? Porque se você perde esse medo da doença, você procura, quanto mais cedo, atendimento médico. E o problema do câncer, se ele é localizado, é uma doença banal qualquer, você opera, resolve o problema. O grande problema que nós enfrentamos ainda hoje do câncer é o retardo do diagnóstico pelo medo da paciente. Ela tem medo, ela tem um medo exagerado, porque infelizmente o câncer não dói. O câncer de mama não dói, correto? Então ela tem um nódulo, ela se palpa, ela acha que aquilo está crescendo, mas meu medo de câncer, e não procura atendimento médico. E quando eu falo atendimento médico, é sempre você procurar um especialista na área, certo? Um mastologista. E se não tem um mastologista na tua cidade, e você não pode se deslocar para consultar com, pega um especialista em ginecologia, que é um médico também que está mais próximo da mama. O senhor disse aqui agora a questão de se tocar. O senhor disse uma verdade, porque até eu já pensei assim, e posso dizer que eu ainda penso, vamos dizer, porque eu fui um fumante, como eu lhe disse nos bastidores antes de começar. Então, quando eu larguei o cigarro e fui fazer os exames profiláticos, ali de coração, para fazer, né, Doppler e todas aquelas coisas, esteira. Correto. Então eu já disse aqui nesse mesmo programa, pediram para mim, o médico pediu, faça uma chapa dos pulmões. Meu Deus do céu, quando disse chapa dos pulmões, e eu não fazia há muito tempo, lá fui eu, com medo que... Você não imagina o medo que eu fui. E até sair aquele resultado e eu ver que eu não tinha nada, eu só tinha cicatrizes das pneumonias, broncopneumonias, pneumotórax que eu já tive, foi um alívio, foi um alívio. Então nós realmente somos medrosos, porque nós temos medo, é ignorância, reconheço hoje, de descobrirmos de que nós temos alguma coisa. Exato. E o doutor disse em tempo hábil, esse que é importante. Esse que é importante. Porque qual é o grande problema que todos nós vivemos como seres vivos? Qual é o medo que nós temos? Qual é a única certeza que nós temos? É a morte. Sim. E a morte, para muita gente, ela é desconhecida e ela amedronta. Então se perde um tempo enorme. Porque quando se fala em câncer, ai meu Deus, eu estou condenado, eu vou morrer. Não é assim, por favor. Não é assim. O câncer tem tratamento, o câncer tem cura. Eu tenho pacientes com 25, 28, 30 anos que foram operados de câncer, estão vivas. Tenho pacientes que morreram de infarto, de diabetes, de hipertensão, de acidente e não morreram do câncer, porque pegaram em tempo hábil o tumor, enquanto o tumor é localizado. Vamos falar, falou na palavra tumor. Existem diversos tipos de tumores, não? Sim. Vamos falar um pouquinho deles, de acordo com... Bom, veja bem, os tumores da mama, tanto do homem como da mulher, eles são tumores benignos, que são nódulos ou cisto. O cisto não é considerado doença, mas nódulos. E os tumores malignos. Qual é a diferenciação básica de um para outro? Sim. É feito exames de ultrassom, mamografia, dependendo da idade da paciente,
Com menos de 35 anos, a gente não pede mamografia, por causa da radiação, a gente pede somente ultrassom. Caso apareça um nódulo suspeito, a gente daí complementa com outros exames, mas acima de 35 anos, a 40 anos, é anual a mamografia, principalmente se houver casos de câncer de mama na família, correto? Que nós vamos falar sobre isso depois, o câncer hereditário. Qual é a diferenciação de um tumor maligno e um tumor benigno? Na própria imagem, a gente vê no próprio exame da mama, a gente já observa. O tumor maligno, ele é fixo, por isso aquele emblema do caranguejo. Adere, agarra. Ele agarra na estrutura onde ele está situado, no tecido, no órgão que ele está situado, no caso da mama. E ele praticamente ele não se desloca, ele é fixo. O tumor benigno não, é um tumor que na imagem ele é redondinho, tal, bem lobulado. Quer dizer, diferencia-se muito. Não faz sombras no ultrassom, sombra posterior, que nós chamamos, sombra acústica, não faz nada disso. Correto? Então, se nós pudermos pegar um tumor no início, o que é um tumor no início? É um tumor que tenha 25, 30 milímetros, meio centímetro, até 2 centímetros. Nossa. Até 2 centímetros ainda é um prognóstico muito bom. Depois disso já começa a complicar, correto? Então é nesse aspecto que a gente pede para as mulheres, para todos que vão assistir esse programa, estão assistindo, não tenham medo, percam o medo do tumor, certo? Tenham medo de não fazer o diagnóstico. Eu sempre digo para minhas pacientes, pena que o câncer não dói no início, porque senão nós pegaríamos todas as pacientes no início do tumor, correto? Inclusive tem uma coisa importantíssima que eu não quero esquecer, que são as microcalcificações suspeitas de tumor. São microcalcificações tipo assim, açúcar moído, que aparece nos ductos da mama, nas mamografias de alta resolução que nós temos agora, e que nos dá um prenúncio de um pré-câncer às vezes. Então a gente consegue às vezes, por essas microcalcificações, pegar um tumor inicial, com células atípicas já, com atipias celulares nos seus núcleos da célula, correto? No tecido epitelial, mas que é um pré-câncer, que não é câncer, que se resolve fácil. E nós estamos correndo atrás disso. Então não tenha medo, procura o seu mastologista, depois dos 35 anos, uma vez por ano, ou de 6 em 6 meses, aí depende da confiabilidade e a conversa com ele. Existe, mas isso também, nós temos visto, claro que em menor incidência, esses nódulos, o câncer aparece em mulheres com idade menor do que 35 anos também. Aparece. Claro que a incidência é menor. E está aumentando mais a incidência, foi muito bom se tocar nisso, está aumentando muito a incidência agora, entende? Esses dias atrás eu operei uma jovem, 22 anos, tive que tirar as 2 mamas. E aqui o senhor atribui isso? Entende? Alimentação, o que aí é? Aí vem os fatores que induzem a doença. Porque o câncer é uma alteração do gene da célula. Ela perde o controle de multiplicação, falei em termos bem simples. Ela se multiplica exacerbadamente. Ela é uma célula que agride os outros tecidos, ou onde ela está, o órgão onde ela está, se multiplica. É uma célula suicida, digamos assim, e ela cresce violentamente, dependendo do tipo de aceleração desse tumor de multiplicação celular, correto? Então, o seu DNA perde o controle de multiplicação e produz muito. Bom, quais são os fatores desencadeantes? O hereditário, graças a Deus, é baixo, no máximo 7%, e sempre na faixa mais jovem. E o hereditário é mais naquele onde uma paciente tem uma irmã com câncer, teve a mãe com câncer, uma tia de 1º grau com câncer, você tem que ficar antenado, correto? Fazer um segmento mais próximo. Mas é muito pouco os diagnósticos de câncer por fator hereditário. E quanto mais idade a paciente tem, diminui mais o fator hereditário. Quais são as causas maiores de câncer? Excesso de alimentação, gorduras, massas, açúcares, falta de exercício, meio ambiente, exposição. Sedentarismo ajuda no aparecimento do câncer? Violentamente. O cigarro que nós estamos falando em cigarro. Sim. O cigarro é uma desgraça. O cigarro ataca câncer de tudo quanto é lado, né? Correto? E na mama também não deixa de ser diferente. Cigarro, bebida alcoólica, excessivamente. Quer dizer, são os excessos patrocinados pela vida moderna. E principalmente estresse, perdas, mágoas, ódios,
Porque esses fatores negativos da tua vida, esses fatores negativos da tua vida, o que acontece com o teu corpo físico? Ele te desequilibra energeticamente. Ao te desequilibrar energeticamente, cai o que, brother? Cai a imunidade tua. E a célula está ali dormente. E se ela tem uma condição de baixa imunidade do corpo, ela se exacerba e começa a multiplicar e perde o controle. E poderíamos, hoje eu troquei uma ideia, numa conversa boa com a minha filha. Minha filha é nutricionista e ela me disse que uma mestra, uma professora dela, teria dito que todos nós somos portadores de células cancerosas e que... então já perdi a voz, ele balançou a cabeça, e que só depende de nós favorecermos a tudo. Eu falei, olha, isso eu conheço do bacilo de Koch, que a maioria de nós é portador disso, que é o bacilo da tuberculose. Ele está aqui, se nós fizermos o teste de Mantoux, ele vai aparecer. Se eu favorecer aquilo lá, me desnutrindo, deixando assim, ele vai realmente me deixar tuberculoso. Então é verdade isso? É verdade. Todos nós somos portadores. Passei vergonha, peço desculpas. Todos nós somos portadores de células com alterações genéticas. Veja bem, nós sofremos vários ambientes de radiação que a gente nem conhece, desconhece. Verdade. Correto? Sim. Correto? E tudo isso aí está alterando, fazendo alteração do nosso gene. Sem que a gente tenha a mínima ideia do mínima ideia. Ainda bem que nós temos células de defesa no nosso corpo, que elas destroem essas células com alteração genética e matam. Correto? Mas às vezes, quando cai essas defesas dessas células, que cai a nossa imunidade. Linfócitos ou não? Exatamente, são os linfócitos, né? Exatamente. Quando cai a nossa defesa orgânica, cai a nossa imunidade, essas células não conseguem vencer essas barreiras, correto? Sim. E aí o câncer se instala. Geralmente, eu tenho casos assim, que eu vou citar um caso, e essa paciente, tomara que ela esteja nos vendo, assistindo, porque ela sabe do que eu estou falando. Ela esteve no meu consultório em novembro de 2007. Novembro. Mamas perfeita, o Birades 1, que é uma mama que não tem absolutamente nada. Jovem ou não? Uma senhora? 58 anos. 58 anos. Mama limpa e tal. Março de 2008, ela aparece, volta ao meu consultório apavorada. Diz a mim, doutor Bel, por favor me examina, né? Eu estou com um caroço na minha mama esquerda. Novembro a março? Março. Questão de 5 meses. Eu estou com um caroço na minha mama esquerda. Estou preocupada. Ela triste, abatida e tal. Aí eu falei, mas poxa, olhei a ficha dela, eu faço a sequência de tudo, mas querida, você esteve aqui em novembro, não tinha nada, absolutamente nada. A mama Birades 1, que é um código internacional que a gente codifica as mamas, correto? Limpinho. O Birades 1 é o supra-sumo da beleza da mama, né? Tá perfeito. Não tinha. Não, doutor Bel, eu tenho. Sabe que não é um cisto de mama, que o cisto aparece repentinamente. Coloquei ela para exame, quando botei a mão, que ela me mostrou onde era, aquele nódulo duro, como aquilo que eu te falei no início, fixo, duro, né? Eu falei, meu Deus, será que eu comi bola? E eu fiquei preocupadíssimo. Claro. Digo, desculpa. Será que eu comi bola nesse exame em novembro? A senhora, por favor, me traga a mamografia. O cara disse, não, tá aqui. Olhei, conferi a mamografia, ultrassom limpinho. Aí eu olhei assim, ela triste e tal, disse assim, me diz uma coisa, a senhora passou por algum problema sério na sua vida agora, recentemente, alguma coisa? Ela disse, doutor Bel, o senhor não soube o que aconteceu comigo? Eu disse, não soube. O meu filho estava de moto e sofreu um acidente na BR e morreu esmagado embaixo de um caminhão. Que é isso? Esta morte, essa perda brutal do filho, a perda do filho desencadeou o tumor. Em 5 meses? 5 meses. Como? Como é que eu vou explicar isso? Claro, não 5 tem... meses. Claro que não era um tumor de 3 centímetros, mas um tumor de 1 centímetro, mais ou menos, que Puxa, ela palpava. mas significativo? Significativo. Quer dizer, um tumor que cresce em 5 meses e para pasma, eu fiquei mais ainda preocupadíssimo, porque quando nós fizemos todo aquele exame, as biópsias e tal, correto? O exame veio altamente agressivo. Um carcinoma altamente agressivo, tipo inflamatório, correto? Graças a Deus operamos em tempo, essa paciente está viva até hoje. Mas aí tem um reflexo para me ver, me mostrar como médico, né? Que a gente não sabe tudo e não sabe nada, correto? Que
essa paciente que em novembro não tinha nada, em março, por uma perda brutal, um trauma brutal, aparece um tumor. Isso é importantíssimo porque quem está falando aqui é um cientista, é um médico, um obstetra, um ginecologista, um especialista em mastologia, uma pessoa que estudou só na faculdade 6 anos mais 2 de especialização e que não parou de estudar até hoje, né? Mais 6 anos. Não parou de estudar até hoje, porque o médico que para de estudar, ele para no tempo, tudo é muito moderno. Então é importante o que ele está falando, porque nós já falamos aqui, nesses 6 anos que nós estamos aqui no ar, que o que traz as doenças, o que faz as doenças somatizarem no corpo físico realmente são as nossas emoções, né? Não tem. Essas conturbações do nosso dia a dia, claro, favores acrescidas também de uma manutenção física, de tudo isso aqui que nós estamos falando. Então é muito importante, porque eu já recomendei um livro que é maravilhoso, o doutor deve conhecer, A Doença como Caminho. Sim. E tem o segundo volume dele agora. Eu não sabia. Maravilhoso. Não sabia. Segue os mesmos passos do... Então aquilo eu acho que todo mundo deveria ler, porque pelo menos para ter consciência quando a gente fica nervoso, quando a gente fomenta a raiva, vou fazer uma pergunta que não é científica, né? Talvez não seja. Muitas pessoas dizem que um dos fatores do câncer, um dos maiores fatores geradores do câncer é o ódio. É terrível. O senhor endossa isso aqui, vamos dizer? Totalmente. E aí agora, posso citar, eu gosto sempre, eu dou muita palestra. Esteja à vontade. E palestra para mim é com exemplos típicos do meu dia a dia. Eu tenho outro caso agora. Paciente, quando eu comecei a operar, ainda que se tirava todo o músculo da mama, o peitoral era uma cirurgia altamente mutilante, que chamava-se Halsted, essa cirurgia. Era altamente mutilante. Hoje, com as técnicas modernas, graças a Deus, isso já é passado. Essa paciente foi operada 22 anos atrás. Fez reconstrução mamária em Curitiba, com um colega meu excelente, ficou excepcionalmente bem. Agora, 19 ou 20 anos atrás, ela operou, vida normal e tudo. Nunca mais teve recidivo, não teve mais nada. Agora, o ano passado, começo do ano passado, ela descobriu um problema sério com o marido dela. Sim. Uma concorrência. Sim. E essa mulher afundou profundamente em emoção e ódio. Desesperou-se e tal, um pessoal bastante idosa, já o marido também idoso e tal, correto? E a filha dela me liga, metade do ano passado, mais ou menos, eu estou preocupado com minha mãe. A minha mãe está se queixando de aparecer uma bola no pescoço dela, aqui um caroço no pescoço dela, do lado da mama, que ela teve o câncer. Falei, não é possível. Levantei o fichário dela, 20 e poucos anos, falei, não é possível uma coisa dessa. Enfim, ela me trouxe a mãe para que eu pudesse examinar. Mandei fazer uma biópsia recidiva do câncer da mama 19 anos depois, 20 anos depois. Questão de emoção, do ódio. E sabe o que é a coisa que eu acho mais assim, que me chocou profundamente? Que a questão do ódio dela não era pela perda afetiva do casamento do marido, o amor, digamos assim. Era a questão material. Financeira. Puxa, o apego aí. Não dividir bens. Que ela imaginava, hipoteticamente, que ia dividir bens. Quer dizer, essa paciente recidivou seu tumor 20 anos depois, que é um caso raríssimo. Eu tenho olhado na literatura, tenho conversado com colegas meus, inclusive em congresso e tal, para que a gente possa levantar esse tipo de coisa, correto? Por que apareceu? Cai naquilo que você acabou de falar, simplesmente o ódio, um desequilíbrio. Então, a pergunta que fica no ar, nós sempre tínhamos em conta, eu sempre tinha em conta, a literatura sempre tem que 3 anos e meio, a paciente está curada de câncer. Exatamente, ela não tem mais sintoma, não tem mais nada. Mas essa é um desafio. Onde é que estava essa célula? Onde que estava essa célula? É uma boa pergunta. Né? Onde estava essa célula que desenvolveu essa metástase aqui no pescoço depois de 19 anos, correto? Então a gente sempre tem que estar vigilante. Eu aprendi uma coisa, orai e vigiai. Seja feliz, procura viver a vida o máximo que você puder. A vida é uma coisa linda, maravilhosa. A gente tem que viver intensamente para viver equilibradamente e viver. Para poder se manter saudável, pelo menos, né, que é o exato. Nós podemos fazer. Exato, sabe? Então, porque senão a gente vai ter problemas sérios.
né? Eu sou um exemplo, eu tive câncer de próstata, e esse câncer foi por questão de uma sociedade que eu tive, correto? Onde, infelizmente, deu um problema seríssimo, né, com prejuízos enormes, e aquilo me chocou bastante. E a resposta do meu corpo foi um tumor. Estou curado, sei que nunca mais vou ter nada, mas sou um exemplo disso. É interessante, né? Isso aqui é interessante. Como médico, sou interessante, sou um exemplo porque sem nós entrarmos em aspecto esotérico ou místico, não, né? Aí nós mas é interessante. Discutindo, né? O interessante é isso, que parece que existe alguma coisa, chame lá quem quiser, o nome que quiser, seja lá o que for. Diz o que quer, né? Que se você não está seguindo o que tem que ser feito, ou se você está trilhando um caminho alheio àquilo que você veio fazer, sei lá, cada um dentro da sua crença, o universo te dá uma porrada, que é o termo adequado. Então você não quer aprender pelo amor, você vai aprender pela dor. Pela dor. Não é... Vamos usar isso aqui porque é uma linguagem que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Mas isso é notório, parece que é notório mesmo. Quantas pessoas que eram cheias do dinheiro, luxúria, ganância e tudo isso aqui, não queriam saber de ninguém, e de repente caíram doentes e viram que não tinha mais amigo nenhum, porque os amigos que usufruíam dele agora não tinham mais nada. Tem mais. Então, se você aprendeu, maravilha. Exato. Como o doutor está dizendo aqui, ele é especialista nisso e está contando vivências, ele próprio. Então, existe a condição de se mudar isso. Cada um paga o preço que quer, né? Porque exatamente. Nós vamos ser cobrados sobre nossa atitude amanhã. Exatamente. E a gente precisa repensar a nossa vida, nós temos que refazer nossos caminhos, nossa vida e tal, com calma, com calma. Eu sempre digo a minhas pacientes com câncer, problemas todos nós temos, não é verdade? Todos nós temos problemas. Claro, existe. Dá para resolver o problema? Calma, vamos resolvê-lo. Não dá, chuta o balde. Sim. É insolúvel. Por que você vai se arrebentar fisicamente, organicamente, né? Acabar com suas defesas, contrair uma doença, às vezes gravíssima, e o problema é que vai arrumar um problema em cima do outro, né? Vai aumentar mais um, aumentar o problema, né? Exatamente. E uma coisa séria que eu observo isso, a doença, ela é um fator incrível, principalmente o câncer, ele une as famílias. É verdade. Né? Tocou, é uma muito coisa feliz incrível nisso. Isso. Ela é incrível. Muito feliz eu tenho N casos de família totalmente desestruturada e tal, e daqui a pouco surge o câncer de um familiar, a família se junta em torno do leito e até voltam a orar, até a rezar. Cada um dentro da sua crença, dentro da sua religião, e vão buscar lá socorro de todas as formas. E se volta sempre ao ser maior. Sim. É incrível, mas é sempre assim. A hora que todo mundo vira humilde, né? Todo mundo fica humilde, todo mundo, um perdoa o outro e tal. Por quê? Então eu sempre digo o seguinte, no momento de uma doença grave dessa, toda a família adoece junto, porque ela fica naquele constrangimento, daquela coisa assim, meu Deus, fulano vai morrer, ciclano vai morrer. Aí o câncer é fatal, e aí a pessoa se junta, aí vem as coisas, as dívidas de tempos atrás e tal, e começa a se acertar e se perdoar. E tal. Parece que aflora tudo, aflora tudo. Não, parece não, aflora tudo. E aí as pessoas, então vamos evitar isso, vamos viver cantando, né? Vamos viver a vida cumprimentando um outro alegremente, batendo nas costas, fazendo exercício, uma boa alimentação, um bom programa de televisão, não essa baixaria que aparece aí tudo, não essa coisa que você colocou com muita sabedoria no começo e te parabenizo, correto? Os meios de comunicação hoje, eles são uma influência até negativa para a sociedade um pouco mais desinformada, porque eles copiam isso como modelo. Lá nos Estados Unidos fizeram isso, aqui nós podemos fazer também. Vamos ensinar, vamos aproveitar um horário nobre, falar sobre doença, vamos falar sobre... Uma oportunidade essa que você está me dando, e nós falamos sobre câncer de mama, é raro. Uma vez eu escrevi um artigo na Semana da Mama, uma jornalista lá da Assembleia me pediu. Aí ela foi levar para um jornal, o jornal pediu R$400 para publicar o artigo. Eu paguei, pelo amor de Deus, não vou fazer isso de forma nenhuma, né? De forma nenhuma, né? Então, esses meios de comunicação como o teu, parabéns. Vamos discutir câncer, vamos ver por que dá o câncer, qual é o tratamento do câncer, como fazer, como não fazer,
Quais os caminhos a serem trilhados para que se tenha um bom resultado? Hoje a orientação continua sendo anual, ou seria interessante as mulheres, assim como nós, eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre isso aí. Eu vinha pensando no caminho quando eu vinha para cá, falei, mas será? Nós também temos mamas aqui, principalmente agora nessa idade que começa a cair tudo, a gente começa a falar e de repente pode aparece nódulo em homem também? Parece, e grave. E grave? Porque eu vejo o seguinte, 0,5% dos cânceres de mama é masculino. Puxa, 0,5%, correto? Como o homem não tem aquele tecido mamário, ductos mamários, lóbulos mamários, aquela gordura mamária, que mamária, uma mama densa, o nódulo desenvolve logo atrás do mamilo, na areola, e ele tem, como não existe esse tecido em volta, puxa, já se infiltra musculatura e gânglios, os linfonodos. Correto? Então o câncer no homem é agressivo. É extremamente agressivo, correto? Tem que tomar muito cuidado e não ter medo. E no homem, porque às vezes se confunde câncer com aquela ginecomastia que aparece no homem, que é aquilo que você falou. Com o passar dos anos, cai um pouquinho, né? Aumenta assim. Você fica com isso. Então observar sempre que você aumentou um pouquinho essa tua mama, não tenha vergonha, examina-se, palpa e vê se tem algum nódulo, algum caroço. Tendo caroço, procura, é o mastologista, não é o clínico, não é ninguém, é o mastologista, procura um mastologista para ver, é uma coisa comum. Eu opero assim, uma média de 5, 6 homens anuais que é isso? De câncer de mama. Bom, entendeu? Saber disso aí. E uma outra coisa importante, um alerta à juventude. O que nós temos pego hoje muito nos nossos consultórios? Jovens com aumento das mamas por excesso de hormônio para criar massa muscular. É verdade. Nas academias, para ficar bem parrudo, fortão, correto? Eles tomam hormônios. E é um hormônio de origem equina para prenhez de égua, correto? Eles compram isso, não sei de que forma, e tomam às vezes 16... Ele é óbito sobre isso. Né? Às vezes 16, 18 ampolas tomam daquilo para criar músculo. É para cavalo. Aqui. Lesa a mama, lesa os ductos da mama, que nós temos atrofiados, mas lesa fígado e pode lesar os testículos, correto? Então não adianta você ficar másculo, belo, forte e todo atrófico em sentido fisiológico, correto? E com risco muito de bem câncer, lembrado, muito e bem com risco de câncer. Eu opero muito jovem com mamas desenvolvidas. Esse dia eu até brinquei com um filho de um amigo meu. Falei, rapaz, como é que pode? Eu te conheci na praia esses tempos atrás, 2 anos atrás, você era fininho, agora está musculoso com um peitaço desse, 18 anos. Falei para ele, brincando assim, para chamar atenção. Então isso é uma coisa importante. Calma, gente, calma, vamos com calma, consulta seu médico para ver o que você pode tomar, correto? Ver o que pode fazer de exercício e tudo. Um cardiologista para ver qual é o tipo de exercício, como é que você ganha massa muscular. Quer dizer, são todos alertas que a gente tem que fazer. Para isso que existem professores de educação física, personal trainers, que estudaram, que sabem tudo, que podem te orientar. Não queira adquirir massa muscular em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nutricionistas, que são espetaculares, com uma formação maravilhosa. Então esse é um cuidado que tem que ter para a gente evitar baixar esse índice de câncer também amanhã depois. Então o exame... 6 em 6 meses ou ano em ano já é perigoso. Então, isso é muito importante. Isso aqui. O senhor acabou de contar um caso de 4 meses em função exatamente, de questões emocionais, né? O exame preconizado pela Organização Mundial de Saúde de 35 a 40 anos, dependendo da situação familiar, mamografias anuais e ultrassons. Exame clínico, eu tenho como prática no meu consultório de 6 em 6 meses. Eu não abro mão disso de forma nenhuma. 6 em 6. 6 em 6 meses o exame clínico das mamas. E não me arrependo disso, porque eu tenho tido muita surpresa, correto? Então, se for uma jovem abaixo de 35 anos, ultrassom de mama e o exame clínico, correto? Tem alguma suspeita de tumor. Nós temos hoje um arsenal de diagnóstico complementar. Puxa, se não tem. Tem as biópsias de mama com agulha fina, excelente serviço. Nós temos uma perguntinha. Dizem, o senhor tocou bem, dizem assim os leigos que uma agulha fina, quando ela toca no carcinoma, que seja, ele prejudica
entendeu? Como é Sei, que Siminacel. Isso, muito bem colocado. Não, Não? de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pode fazer tranquilo, seguro, com toda segurança, num bom serviço, que tenha uma boa imagem, um serviço com bons profissionais. Você pode fazer punção biópsia com agulha fina, e hoje tem um exame mais moderno que chama-se core biópsia. Eu não gosto muito desse nome americano, que é a punção com agulha grossa, onde tinham fragmentos de tecido, principalmente nas microcalcificações, que dá uma melhor qualidade no exame patológico. O exame patológico é aquela que o médico especialista, patologista, põe lá no corta em lâminas, corta em né? lâminas e analisa aquilo com detalhes. Isso. Certo? E quando naqueles tumores maiores, ou naqueles que não têm condição de fazer essa core biópsia, essa biópsia com agulha grossa ou agulha fina, se faz a estereotaxia. O que é a estereotaxia? Principalmente em microcalcificações, você coloca uma agulha, tipo um anzolzinho com uma linha, lá dentro da lesão e depois opera seguindo aquele trajeto daquela linha, daquele fio de aço, e tira essa lesão num bloco único para ser analisado. Isso chama-se estereotaxia. Ou se for um nódulo grande e tal, que é meio indefinido, você faz simplesmente a retirada do nódulo, analisa com precisão e depois tiver que fazer uma segunda intervenção, faz. Então qualquer um desses exames é mito que se tem... Mito total. Não vai prejudicar em nada... Mito total. Mito total. Então ótimo, então esqueça. Até porque, veja bem, se você tem um diagnóstico de um tumor, um exame desse, uma core biópsia, você vai ter que operar dentro de 30, 60, 90 dias no máximo, você vai operar. É o tempo de você preparar os exames pré-operatório, ver tudo direitinho, opera. Não dá tempo de disseminar nada, não dá. E o próprio organismo cria as defesas onde você agride, ele tem defesa. Ah, sim, tem razão. Aflui o sangue ali, os leucócitos tudo vão ali para proteger esse local onde foi agredido, correto? Perfeito, muito bem lembrado. Não tenha medo não, porque você vai operar, se for um diagnóstico de câncer, você vai operar o mais rápido possível. Porque... Também sem uma observação, sem aquele desespero. Mas é isso que eu ia falar. O professor Ortobag dizia assim, câncer não é desespero. Fez o diagnóstico de câncer, ótimo, está feito, vamos com calma, vamos planificar o tratamento direitinho e tal, porque o câncer, você tem que ter uma equipe multifatorial, multiprofissional. Você tem que ter um bom patologista junto, um bom serviço de imagem, um bom radiologista, um bom ultrassonografista, correto? Um bom anestesiologista. Tudo, uma equipe tem que ser boa. Tem que ser boa. Né? Um bom cirurgião plástico, às vezes, que dependendo do tumor, você reconstrói a mão imediatamente. Claro, a autoestima é muito importante. Extremamente importante. Né? E até um bom psicólogo junto. Também, bem lembrado. Quer dizer, é uma equipe, né? Você tem que ter uma equipe formada para poder dar um bom tratamento, uma boa assistência para o paciente. Uma outra coisa que existe entre o povo, vamos dizer, os leigos, é que quando a gente toca num câncer, nós praticamente estamos permitindo que haja uma metástase. É que nem a gente diz que mexer em coisa que está lá, se você mexe, cheira mal. Disseminou a doença. Exatamente. Tem algum fundamento isso? Tem, desde que você, veja bem, você não opera como um profissional da área. Se eu pegar um tumor, por exemplo, e tirar e deixar parte do tumor, não ter uma margem de segurança em volta do tumor, que é mais ou menos 2 centímetros, 2,5 centímetros, quanto mais melhor, até 3 Hoje nós temos tecnologia para... Total. Então eu posso ver os bracinhos de um tumor até o último... Não vai ver o bracinho, porque isso já está estabelecido patologicamente, com imunistoquímica, com um monte de outros exames que tem. Sim. Que Você já trabalha numa área de segurança. Numa área de segurança. Isso é mundial já. Isso já é preconizado padrão. Mundialmente pela Organização Mundial de Saúde. Então, se você tem, veja bem, um tumor de mama, que é a minha área. Tá, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, meio centímetro de área de segurança longe do tumor, já estou feliz da vida. Sério? Porque eu tenho segurança absoluta. E com mais uma meio centímetro, para você ter uma ideia. E com mais uma coisa importante. O patologista vai me dar, ao analisar, o médico especialista que analisa a peça do tumor retirado, ele vai me dar áreas de segurança. Vai ter análise depois, depois que você retira, você manda para análise também. Tudo que você tira do corpo tem análise. Perfeito. Entendeu? Ele vai me dar áreas de segurança. Daí ele diz assim para mim, limites da área de segurança na pele, menos de X milímetro.
mas é pele, eu já tirei a pele está em cima, então não me preocupo. Limite de segurança na área muscular, X, eu já tirei o tumor até o músculo e tirei aquela cápsula que envolve a mama toda, que adere no tecido muscular, sabe? Aquilo eu retiro tudo, que é ali que estão os perigos da disseminação dos metástases, eu retirei aquilo. Agora, se eu tiver um tumor, que o patologista me diz, não tem limite de segurança, na continuidade do tecido da mama, o que eu tenho que fazer? Reoperar esse paciente e ampliar a margem de segurança. Tudo isso nós temos que fazer. Então a gente trabalha sempre com segurança absoluta, né? Primeiro que não se abre, não vai durante uma cirurgia cortar o tumor na metade, pelo meio, digamos assim, ou tirar um pedaço do tumor, que aí você dissemina mesmo no local. O cuidado é tamanho, que a gente quando termina de fazer a cirurgia da mama em si, que vai mexer quando tem que dissecar a axila, tirar os gânglios da axila, às vezes, que tem comprometimento. É bom nós trocamos todo o material, trocamos luva e isso com o tempo volta, trocamos, ou prejudica muitas vezes? Depende. Então nós trocamos as luvas, trocamos inclusive tesouras e tudo, para não entrar com o mesmo material do tumor da mama aqui na axila. Entendi. Entendeu? A gente faz até isso pode... Todo esse cuidado nós temos, todo esse cuidado a gente tem. Todo esse cuidado a gente tem. E hoje, com o advento da modernidade, das técnicas e tal, mais refinada, nós temos hoje que vamos fazer com todos os pacientes, a gente faz, que chama-se linfonodo sentinela. O que é o linfonodo sentinela? Pré-operatório, 16, 24 horas, 18 horas, dependendo do tempo do serviço também de que faz a aplicação desse produto, eles injetam na corrente sanguínea um contraste radioativo. Olha só. Esse contraste migra para a mama e vai localizar o primeiro gânglio, o primeiro linfonodo que esse tecido mamário todo drena, certo? Que nós chamamos de sentinela. Sim. E aí, tipo um contador Geiger, a gente vai lá durante a cirurgia da mama, retira o tumor com toda a segurança, correto? E aí vai lá, abre um pouquinho só a axila e com aquele contador Geiger lá, localiza esse gânglio, retira esse gânglio, que é feito exame transoperatório pelo patologista, congelação. E ele vai me dizer assim, Bel, não tem comprometimento do linfonodo sentinela. Se não tem comprometimento desse linfonodo, os 20 e poucos restantes não estão mais comprometidos. Não precisa fazer aquela agressão da mama. Entendi. Que faz o edema, às vezes, aquele risco. Então hoje é muito menos agressivo. Muito menos agressivo, muito menos. Correto? Eu conheci muitas amigas, tive amigas, sim, que estão mal até hoje, psicologicamente, porque foram agredidas, não de um serviço mal feito, mas que era a técnica que existia e tudo. É claro, né? É claro que se por acaso... Você se sente mutilado. É claro que por acaso você tem que fazer uma mastectomia radical, porque já tem gânglios comprometidos, aí você é obrigado a retirar esse gânglio até o nível 3, que vai aqui embaixo até próximo do pescoço. Aí é obrigado a tirar tudo. É uma média de 18 a 20 e poucos gânglios que você tira. São vários, 2, 3 níveis que tira. Isso, hoje, corre-se um pequeno risco dos edemas de braço. Claro. Mas é muito raro. Com uma boa técnica de cirurgia é muito raro, correto? Mas a gente está procurando aquilo que nós falamos no começo. Não tenha medo do câncer. Vamos pegar o câncer no começo, que você está livre de toda essa mutilação, de todo esse temor de ter um braço com edema, com dificuldade de movimentar o braço. Hoje a gente opera o câncer de mama, a paciente tem uma vida normal. Olha que maravilha ouvir isso. Até porque nós temos hoje um excepcional serviço de radioterapia. Hoje, o serviço de quimioterapia, eles estão evoluídos, né? Nas últimas décadas agora, mais de 10 novos produtos quimioterápicos foram lançados no mercado com grande sucesso. Hoje nós temos exames que chamam-se imunohistoquímica, que dosa receptores de hormônio na mama e as proteínas agressivas no câncer da mama. E aí você trata conforme esse receptor. Você faz um painel dizendo tumor tem tantos centímetros, tem gânglio comprometido, não tem gânglio comprometido, tem receptor de hormônio positivo, tem receptor de hormônio negativo, tem isso, tem aquilo. E aí você consegue fazer uma quimioterapia, um tratamento de uma radioterapia dentro dos padrões necessários. Mas eu ouvi dizer que, para minha surpresa, não sou médico, mas que muitos cânceres operados,
Que não precisou quimioterapia depois. Se faz hormonioterapia. É? É um tipo, é um anti-hormônio que eles chamam, correto? Tem. Alguns casos tem. Porque nós temos carcinoma in situ, por exemplo. O que é o carcinoma in situ? Os cânceres vai de 0 a 4. São graus, né? Graus. Graduação, né? Graduação deles, correto? Então, o carcinoma in situ é o 0. É aquele tumor que vai até 2 centímetros, mais ou menos, e que não tem metástase. Sim. Porque a metástase é o tumor comprometendo... Isso que eu ia perguntar, a metástase. Metástase é o tumor comprometendo a mama. Aliás, o tumor da mama comprometendo os gânglios da axila, os linfonodos da axila, correto? E quando a metástase é disseminada para o corpo, ela ataca fígado, pulmão, ossos e outros órgãos do corpo. Aí já é um estadiamento 4, chama-se estadiamento 0, 1, 2, 3 e 4. O senhor já teve notícia ou presenciou alguma dentro da sua vivência uma metástase retroagiva ou não? Com quimioterapia consegue. Consegue? É difícil, é muito difícil, veja bem, quando é partes mole, quando é fígado, aí pegou um ponto vital, né? Por isso que alguns cânceres, como o câncer de pâncreas, é um câncer altamente agressivo, correto? Quando pega massa cefálica também é difícil, até para você irradiar uma massa cefálica, que às vezes a metástase, o ósseo, por exemplo, se irradia, mata com ela, acaba com ela. Aí faz bifosfonatos, faz cálcio e tudo, e dá uma equilibrada boa nessa pessoa, correto? Mas o importante não é, o importante é pegar o tumor no início. No início. No início. Você pegou o tumor no início, acabou. Grandes possibilidades de cura. Está aqui vos falando, eu tive o câncer, como eu lhes falei, não fiz quimioterapia, não fiz radioterapia, não fiz nada, estou vivo há 10 anos. E estou saudável, não é disso que vai morrer, não vou morrer, tranquilamente. Não, isso é uma falando... Tenho certeza absoluta disso, mas consegui pegar o meu tumor com 45 milímetros. Aí é que está o segredo. E fazendo exame, como o senhor disse no começo, exame de 6 em 6 meses. Entendeu? Fazendo exame de 6 em 6 meses. E também um alerta para os homens que nos assistem. Os homens têm muito... Não tenha medo de fazer o PSA, que é o antígeno prostático para pesquisa de câncer de próstata. Não tenha medo. 45 anos em diante, faça pelo menos uma vez no ano. Não tenha medo. Procure um urologista, correto? Faz o teu exame. Que você tiver uma desventura de ter o câncer, o começo dele resolve o problema. Sem dúvida. Tranquilamente. No começo é muito mais fácil. Sempre. E da mama é a mesma coisa, sabe? A nossa luta constante. Pô, se toque, né? Vamos falar um pouquinho do toque também. Veja bem. O que é importante no toque? Você não ter medo. Isso nós precisamos... Exato. Como se examinar a mulher. Exato. É você não ter medo de se autoexaminar. Ô, Fernando, fala para o Guilherme, para o Pedro vir aqui para me dar o livrinho aqui, por favor. Não tem medo, você não precisa ter medo de se examinar. A mulher que menstrua, o melhor momento de se tocar é pós-menstruação, aqueles 2, 3 dias que terminou a menstruação. Mão direita, durante o banho. No fim da menstruação. Fim da menstruação. Mão direita, mama ensaboada, toca no sentido horário. Toca. Com a polpa digital, como a gente examina a mão. Toca. Se sentir qualquer alteração na mama, não tenha medo, procure um mastologista. Por que o pós-menstrual, doutor? Porque a mama não fica turgida por causa do hormônio. Ela menstruou, zerou praticamente os hormônios estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos produzidos pelo ovário, principalmente. Correto? Então a mama enxuga, ela fica menos densa. Aí é fácil você se examinar. Examina ela no sentido horário. Correto? Mão direita, examina a mama esquerda. Mama esquerda, examina a mama direita. Limitado à mama ou periférico também, doutor? Periférico. Olha aí, é importante isso. Ontem eu tive uma paciente que foi no meu consultório com urgência, que observou um caroço aqui na mama. Vai fazer biópsia a semana que vem, provavelmente. Já era embaixo do braço. Pelo aspecto já é um tumor, correto? Então isso é importante, o toque. Não tenha medo. Uma outra coisa importante também, a gente vai lembrando das coisas e a gente quer passar tudo para vocês, que a oportunidade de um programa desse é raro. O senhor vai voltar, não se preocupe. Uma outra coisa importante, se você tiver qualquer lesão na areola, que é aquela parte escura da mama, procure um médico. Não deixe sair secreção, fazer pus e tal. Existe uma doença, que é a mastite do fumante, que faz um quadro infeccioso e faz uma fístula. E não cura. Se você não parar de fumar e operar, não cura, né? Saiu, você apertou o mamilo densamente, delicadamente, ou sai sem apertar o mamilo, uma secreção serossanguinolenta, tipo aquela água de bife, ou sai uma secreção bem cristalina, tipo água de rocha,
procure o seu Olha médico, só. porque atrás disso está um tumor se formando. Procure, correndo tudo, que você resolve o teu problema tranquilamente. Olha, puxa vida, hein? Grandes indicações. Enquanto o doutor trouxe aqui, e ele tem mais. Orientações a pacientes mastectomizadas. Isso aqui não é só para quem fez mastectomia, claro, porque aqui dentro existe, Pedro, dá uma olhada aqui para mim, é um livreto feito aqui pelo CEPOM, pela Gama, tem uma série criada aqui em Santa Catarina. O grupo do TOC. O grupo do TOC, São que é uma publicação do CEPOM. Centro de Pesquisas Oncológicas, isso é importante, ó. Tem quantas? 40 páginas, olha. Então ensina como tocar, ensina os movimentos, ensina exercícios pós-operatórios. Então, como o Vida Inteligente, o objetivo dele é desmistificar, desmitificar, e que maravilha! Fiquei muito feliz pelo que eu estou ouvindo até agora, nós estamos cumprindo as funções que nós nos determinamos. O doutor, ele não sei como é que ele vai fazer, se ele vai trazer para nós aqui, depois eu mandar buscar, para eu disponibilizar para as mulheres que quiserem ter isso aqui. Nós estamos até de ideia para o doutor, ele vai verificar se é possível que se coloque isso à disposição na internet, através de um blog, através de uma coisa, para que todo mundo possa acessar. É uma excelente ideia que eu vou falar com esse grupo aqui que produziu esse trabalho lindo, maravilhoso. Muito bom, eu estava vendo lá fora antes de que é um grupo de voluntárias do CEPOM, olha aqui, o grupo do TOC, correto? Esse pessoal tem um trabalho maravilhoso no CEPOM. E essa tua ideia, né, de fazer um blog e pôr na internet é maravilhosa, porque inclusive, né, isso aqui para conseguir imprimir, eles se viraram e tal, um órgão do governo aí que patrocinou. Claro, foi bom. Correto? E eu recebi isso aqui de uma paciente minha. Ela me fez Mas o senhor falou que tem muito... Tenho e vou deixar de disponibilizar para vocês um pacotinho que eu tenho, porque isso nós temos que não é para nós termos guardado em casa, é para ser mostrado. Claro, para lido. E para ser lido e entendido. Perfeitamente. Questionado, aqui, inclusive. Então, ó, vocês estão vendo que nós temos tudo. Está tudo à nossa disposição. Isso, obrigado, doutor. O doutor vai me trazer a semana que vem, quem sabe aqui no nosso próximo programa, eu já disponibilizo aqui, dependendo do número de exemplares que ele me trouxer, eu já faço no ar, através de ordem de telefonemas, vocês são agraciados com isso. E depois, vamos ver se a ideia vinga e vamos mais para frente. Doutor, vamos, aproveitando que nós falamos aqui de cima, vamos dar uma descidinha, porque o senhor vai retornar aqui para a gente falar sobre ginecologia e obstetrícia também. Mais tarde. Hoje? Numa outra oportunidade. Hoje nós estamos falando sobre mastologia, exato, oncologia, profilaxia do câncer de mama. Vamos descer um pouquinho porque está ligado o útero da mulher. Muitas mulheres, qual é a relação de... A maioria, o câncer que mais agride, que mais se faz presente é o câncer de mama. Isso é inquestionável. 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 Agora, o câncer de útero tem uma incidência grande também, né? Esse é uma coisa que nós deveríamos fazer. Se você disponibilizar um tempo, nós vamos fazer um programa. Nós vamos fazer, excelente. Claro, já está estabelecido. Principalmente para nos orientarmos à juventude. É verdade. Olha, é incrível. Eu, graças a Deus, tenho assim um carinho muito grande minhas pacientes, e as mães me trazem as filhas, e as filhas trazem as amigas. Então eu tenho no meu consultório um grupo muito grande de jovens, e eu dou algumas palestras para jovens de vez em quando, né? O que nós temos observado, o que eu tenho observado hoje, que está aumentando a incidência no jovem, câncer de colo de útero, pelo HPV. Por que isso está ocorrendo na jovem? Está se confundindo liberdade sexual com libertinagem. Isso é extremamente grave. A gente pega meninas com 16, 18 anos com o colo praticamente destruído com cervicites brutais por HPV. O HPV é um vírus oncogênico brutal. Brutal, isso brutal, sim. Certo? Pode pesquisar aí. Certos tipos deles, né, que são altamente agressivos, que nós podemos discutir isso amanhã depois. Correto? Então cuide-se, por favor. Usem camisinha. Cuide com parceiros sexuais, correto? Exames regulares. Converse com vossas mães, com vossas avós, vossas tias, sabe? Não vão pelaquela história da amiga, porque a amiga fez, você tem que fazer. Não, em absoluta. E os colégios, eu acho que os colégios... Tem umas coisas que nós tínhamos que acabar, sabe? Essa coisa do tabu de falar em sexo,
tem que falar, tem que orientar a nossa juventude. Porque se ele não aprender dentro da nossa casa o que é certo, se ele não aprender dentro da escola o que é certo, ele vai aprender aonde, meu irmão? No errado. No errado. No errado mesmo. Porque... No errado. Né? É que nem aquela história, porque a religião tal, a outra tal é contra o anticoncepcional. Pelo amor de Deus. Quem é que vai criar esse monte de criança abandonado? Eu me revolta isso, sabe? Você já viu alguém adotar esses religiosos que estão por aí? Não. Ninguém gritando ninguém. Contra anticoncepcional, contra tudo. Já viu eles adotarem essas crianças abandonadas? Não. Já viu eles tratarem essas crianças, criar um hospital, criar creche para essas crianças? Não. Agora, mas tem que, não pode. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nós temos que criar uma juventude saudável, uma juventude sem vício, uma juventude com escolaridade, uma juventude com orientação, com educação, com cultura. E nós não proibimos nada, nós já somos mais de idade, Claro nós não estamos proibindo. Não. Você tem o direito de ser feliz, de fazer amor, de namorar. Caímos naquilo que nós iniciamos o programa. Você tem o direito e deve ser feliz. Perfeitamente. Você nasceu para ser feliz. É isso aí. Usando a tua liberdade com sabedoria, consciência, consciente, claro, consciente, claro. Para você não sofrer amanhã, para você não sofrer amanhã, né? Eu sempre digo, sabe, eu tenho filhas, eu oriento minhas filhas assim também, né? Qual é o futuro de uma jovem que tem uma iniciação sexual aos 13 anos e tem vários parceiros sexuais? Quando chegar aos 20 anos, o que será dela? O que se passa na cabeça jovem quando ela completar 18, 19, 20 anos? Vocês questionaram isso, pais e mães? Será que vale a pena dar tanta liberdade aos filhos? Ou tem que ser vigiado? Tem que ser vigiado, tem que ser com amor, com carinho, mas tem que ser vigiado. Eu conheço muitas mães que quando percebem que a filha já está naquela idade, que é natural, isso aqui... Tá... Mas o que a mãe faz? Pega, acompanha a filha, marca entrevista com o ginecologista, acompanha, o ginecologista orienta, examina, vê, minha filha, você está apta para iniciar a sua vida sexual. Exato. Tome esses cuidados, use isso, use orientação, até na época exata de tomar um anticoncepcional. Perfeito. Não começar a tomar anticoncepção nada. com 13, 14 anos. O corpo tem informação. Prótese de mama com 14, 15, 16 Incrível, anos. A mama está né? se formando. Então, meu Deus. Eu não sou moralista nem você. Não. Nós vivemos o dia a dia. Eu sou conservador. Certo? Nós vivemos o dia a dia. E eu me preocupo com a vida. A minha preocupação é com a vida. Nós temos filhos, como o senhor disse. Eu luto pela vida. Eu nasci para ser médico, me dedico de coração e alma, gosto do que faço, adoro o que eu faço, e sempre o meu destino foi esse, é lutar pela vida, pelo dom da vida, com inteligência, com sabedoria, correto? Quanto mais feliz, quanto mais saudável você viver, a vida se torna mais maravilhosa. E o melhor de tudo, uma pessoa que está aqui falando conosco, um médico que já passou pela experiência do que está falando. Exato. E está aqui na frente conversando com todo mundo. Exato, pelo amor de Deus, né? Sabe, então você tem que ser feliz, você tem que se cuidar, você tem que se gostar. Você tem que se gostar, correto? Eu sempre digo para minhas pacientes, quando vejo ela assim com baixo astral, digo, sabe o que está te faltando? Quando você levanta de manhã, toma seu banho, olha no espelho e diga assim, eu me amo. Isso. Eu me amo. Maravilha. Vai levantar o teu astral. Estou com saúde, acordei, exato, tenho né? visão. Exato. Porque se você não se gostar, quem vai gostar de você? Ninguém. Você não pode gostar de ninguém se você não gostar de você. Se você não se respeitar, quem vai te respeitar? Não, é isso mesmo. Né? Já diz o Francisco de Assis, nossa oração maravilhosa, é dando que se recebe. Essa é amando que se é amado, correto? Então temos que ser assim. Nós nascemos para ser felizes. Doutor, estamos quase em cima da hora, eu quero Que pena. Que pena, não, é assim, o deus grego esse chamado Cronos, né? Exato. Mas nós vamos retornar, nós temos todo o tempo do mundo. É um prazer enorme. Porque o que a gente mais divulga aqui é o sempre, e o sempre não tem tempo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu queria que o senhor deixasse aqui uma referência, para se alguém quisesse conversar com o senhor, assim, trocar uma ideia, ou um e-mail, ou um telefone que pudesse ligar, o doutor José Bel é uma pessoa ocupada, claro, vocês têm que ver isso também. O senhor quer disponibilizar algum e-mail, doutor José? Olha, JBel... JBel tudo junto? Tudo sem junto, ponto, sem nada. JBel tudo junto, 1408,
jbel1408 @gmail.com. jbel Um L só. um L só. Um L só. jbel1408 @gmail.com. Isso. Escrevam para o Dr. José, que ele vai voltar aqui conosco. Nós vamos falar hoje, nós falamos sobre profilaxia do câncer, né? Nós vamos voltar a falar outro dia, em outra oportunidade que nós vamos marcar aqui. Nós vamos falar sobre o aspecto ginecológico em si, obstétrico também, a profilaxia, toda essa iniciação que ele falou aqui, uma orientação, que esse é o objetivo do nosso programa, acabar com esses mitos e essas mitificações e fazer com que as pessoas tenham uma vida saudável, iniciem uma vida saudável e pelo menos nós que já somos de mais idade, que a gente tenha sapiência, sabedoria e conhecimento para podermos ter um envelhecimento mais saudável, podemos dizer assim, de melhor qualidade disso, né? Tá aqui, ainda bem que nós estamos aqui, nós estamos nos mexendo, olha, saudáveis, podemos falar, então isso que importa. Doutor José, muito obrigado pela sua presença, por ter se disposto a estar aqui conosco, foi um prazer. E as suas considerações finais? Bom, eu quero te dizer, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade. Isso é muito bom, muito saudável, correto? A gente poder conversar com vocês por um veículo poderoso que é a televisão, correto? Excelente, estou à disposição. Me perdoem, nossos telespectadores, se por acaso eu agredi a sensibilidade de alguém dizendo as verdades, mas esse é meu dia de consultório durante 38 anos. Eu estou atrás da mesinha de consultório há 38 anos. Vi coisas e coisas e mais coisas. E eu quero que todos vocês sejam felizes, sabe? Quanto mais pegarmos tumores pequenos, iniciais, menor é a agressão na sua mama, você não vai perder a sua mama, fazer uma mastectomia radical, tira um quadrante, tira o tumor, pode fazer uma boa plástica e você vai ter uma qualidade de vida e não vai morrer do câncer. Essa é a minha mensagem final. Maravilha. Então, um grande abraço e um feliz sempre.